Por que que a gente diz que o português é uma língua latina? Porque no latim tem palavras que originam palavras do português e porque existem características sintático-morfofonológicas que só existem no latim e nas línguas romanas, que são as línguas que vêm do latim. O estudo da origem dos idiomas faz parte da linguística histórico-comparativa. Como é que ela surgiu? Antes do século XIX, tinha essa teoria de que veio primeiro o hebraico se desenvolveu para o grego e depois veio o latim. Mas essa hipótese foi completamente descartada quando começaram a estudar as línguas orientais, porque viram que elas não se encaixam. Depois disso, começou a surgir o estudo das línguas indo-europeias. Uma das primeiras obras no início do estudo comparativo das línguas indo-europeias foi a De Vulgare Eloquentia, de Dante Alighieri, o mesmo da Divina Comédia, que ele escreveu no século XIV. E a ideia dessa obra é estudar a relação entre as línguas europeias. Ele focou nos dialetos do italiano e a relação deles com o latim. No século XVIII é que surge a linguística histórico-comparativa de fato, com a descoberta de semelhanças entre as línguas europeias e as línguas afastadas, por exemplo, o sânscrito, que é um idioma da Índia. No século XIX, o maior trabalho da linguística histórico-comparativa era organizar as línguas em ramos de árvores para constituir famílias linguísticas. Então, se tentava aproximar as línguas que tinham uma origem ancestral comum e reconstruir, tentar descobrir como eram línguas ancestrais. No século XIX, o principal foco de estudo da linguística histórico-comparativa era encontrar qual era a família do latim e do grego. O marco inicial da linguística histórico-comparativa aconteceu numa conferência em 1786 de Sir William Jones, lá na Sociedade Asiática, que ele apresentou várias semelhanças entre o sânscrito, o grego, o proto-germânico e o persa. E foi aí que abriu o caminho para o estudo do estruturalismo. Dentro da família indo-europeia existem os ramos helênico, germânico, celta, românico, etc. O ramo românico é o que veio do latim vulgar, gerou o idioma romance e gerou os idiomas latinos modernos, o francês, o espanhol, o italiano, o romeno e o português. Quando o estudo foi se avançando, começaram a tentar reconstruir idiomas ancestrais, idiomas que não existem mais, com leis que criaram perante a mudança fonética. É importante lembrar que a família indo-europeia não é a única. Aí, por exemplo, tem a família semítica, que é de onde tem o árabe, a sino-tibetana, que é de onde tem o chinês, e a altaica, que tem o coreano, o japonês, e talvez o turco. Não existe consenso se o turco está na família altaica ou não. E dentre os idiomas ancestrais, existem duas hipóteses. Existe a hipótese monogenista, que existe um único idioma que derivou todos os idiomas que existem no mundo atualmente, e a hipótese poligenista, que não existe um único idioma que gerou todos os outros, que existiram vários idiomas que foram se dividindo. Essas leis que criaram para tentar reconstruir esses idiomas ancestrais são principalmente as leis de Grimm, e elas são baseadas na mudança sonora. Então, por exemplo, se nas línguas antigas, a gente tinha uma consoante oclusiva surda, nas línguas modernas, elas viraram fricativas surdas. Então, o P vira o F. Aí um exemplo é, no latim, a gente tem pater, e no inglês virou father. As consoantes oclusivas sonoras viram consoantes oclusivas surdas. O B vira P, o D vira T. E as oclusivas aspiradas, tá errado aqui, as oclusivas aspiradas sonoras que viram as oclusivas sonoras. Aí a transcrição fonética é assim, ainda bem que minha prova é escrita, porque eu não sei falar isso daí. Aí como é que funciona isso? Esse estudo? Os linguistas, eles foram descobrindo como as línguas foram passando, que nem o exemplo do latim para o inglês, do pater para father. Aí eles criam essa lei de como o som se mudou. Então eles pegam a língua antiga, como o latim, e fazem o caminho contrário, para desevoluir a língua e tentar descobrir como seria esse proto-indo-europeu. Quanto à parte gramatical, no PAI, segundo os linguistas, teriam 8 casos gramaticais.
O caso gramatical é a terminação no final da palavra que vai dizer alguma coisa, que nem no português a gente tem cantou e cantaram, indicar singular e plural. Nos casos, eles vão indicar alguma coisa da sintaxe. O caso nominativo, ele é usado para dizer que aquela palavra é sujeito, o acusativo para dizer que aquilo é objeto direto, o vocativo, quando você está usando um vocativo, indicando que aquele é o interlocutor, o genitivo, que indica posse, que nem no inglês a gente tem woman's restroom, esse apóstrofo S, é como se fosse, entre muitas aspas, um caso genitivo. O dativo, que vai indicar que aquela palavra é um objeto indireto. O ablativo, que indica um afastamento espacial, que é aquela palavra que está com a desinência ablativa, é de algo que está longe. O locativo, que vai dizer onde é que está, aquilo também tinha uma especificação de lugar. E o instrumental, que dizia o que estava sendo usado. Tipo, a porta foi quebrada com um machado. Existia uma desinência específica para dizer esse com um machado. O sânscrito antigo manteve esses 8 casos, mas no latim, o locativo e o instrumental sumiram e entraram dentro do ablativo. Então, quando você vai usar alguma coisa para especificar lugar ou instrumento, você usa o ablativo. O pai e o grego antigo também possuíam flexões de singular, plural e dual. Aí como é que funciona isso? Tipo, a gente tem uma maçã, 2 maçãs e 3 maçãs. A gente só tem a diferença entre o singular e o plural, que é o S. No pai e no grego antigo existia uma desinência específica para dizer que existiam 2 maçãs. No latim não tem flexão dual.